Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Conforme o horário em que você estiver acessando esse vídeo. Nós vamos começar hoje a falar sobre a família, o processo que estamos vivendo no mundo de recolhimento e necessário a convivência em família. Então, antes de começar a falar de família, porque família engloba um processo coletivo de pensamentos e atitudes mentais, em que aqueles que são responsáveis, né, os pais, eles já devem trazer dentro deles a certeza de que estamos num momento de muita necessidade de observação. Às vezes o pai nos promove determinadas situações que a gente não imagina que seremos capazes assim de podermos nos direcionar diante do outro. E o outro aí nada mais é os seus eleitos e aqueles que elegeram vocês como os pais. E temos visto já gerando angústia, né, esse período de confinamento a muitos familiares. E que é hora de parar e fazer uma reflexão mais profunda dentro do que é realmente essa busca que estamos fazendo diante de nos organizarmos enquanto família. Será porque o pai promoveu esse movimento, né? Então, antes de mais nada, eu vou falar uma frase de Osho, no livro dele Consciência, que ele traz para a gente: o estado desperto é o caminho para a vida. Então está na hora de nós, espíritos espíritas, espíritos cristãos, despertarmos realmente para o processo da vida. O porquê que estamos aqui no hoje, nessa busca de entender esse processo que estamos enfrentando. A gente tem visto alguns caminhos meio tortos pelos companheiros em entrar num certo pânico e em desespero pela situação. Não é hora de desespero, não é hora da gente desconectar desse processo que o Pai nos trouxe, que é mais para adequar a um processo para o caminho da evolução do que qualquer outra manifestação. Então nós vamos ver que o Osho, quando ele fala o estado desperto é o caminho para a vida, está na hora, como eu já falei, de despertarmos. A consciência é a diferença entre a vida e ele coloca como a morte, nós falamos desencarne. Então vou repetir, a consciência é a diferença entre a vida e o desencarne. Então nós vamos buscar mantermos a nossa consciência, porque São Tomás de Aquino, ele vai falar: na fé, a inteligência e a vontade humana cooperam com a graça divina. Crer é um ato de inteligência que assente a verdade divina a mando da vontade movida por Deus através da graça. Então nós temos que ter uma fé agora muito bem trabalhada, como assim já foi falado, né? A fé do tamanho de um grão de mostarda remove todas as montanhas. E se a gente parar e pensar e não raciocinar como um aprisionamento, mas sim um acolhimento do Pai para conosco, vai ficar mais simples caminharmos diante dessa necessidade de adequar a nossa alma nesse movimento em que estamos inseridos. Então eu fui buscar no Evangelho, porque a gente não pode deixar de lado o Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, e se não praticou mal, e se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. A consciência aqui esbarrando de novo, né?
Se ele interroga a consciência, então nós vemos Osho trazendo que o estado desperto é o caminho para a vida e a consciência é a diferença entre a vida e a morte. Essa morte que o Osho quer colocar é realmente o processo em que o homem está vivo, mas ao mesmo tempo não está ativo. Então nós temos que estar ativos agora, dentro do nosso lar, principalmente quem está com criança pequena dentro do lar, que para eles também é um processo angustiante, por mais que eles trabalhem essa questão, fica um margear muito superficial dentro do conceito de estar confinado, de não estar convivendo com primos, de não estar convivendo com os avós, de não estar convivendo com os tios, de não estar vivendo aquele processo que até então entendia. O bebê que nasce nessa situação, ele reconhece esse padrão de entendimento, mas aquele que já vem caminhando numa postura de sociabilidade, de estar ali convivendo, de estar com seus coleguinhas e tudo, é muito conflitante. Então gera angústia e gera medo íntimo, sem entender na profundidade o que está acontecendo dentro da margem mental desse pequeno ser que está evoluindo. Cabe aos pais, cabe a quem está tutelando essas crianças ter o carinho, o cuidado, é sentar no chão, é conversar, é colocar olho a olho, é interrogar. O que sua alma, meu filho, entende? O que você entende do que nós estamos vivendo? E colocar dentro da propriedade da idade deles, é tirar eles e afastar eles um pouco de tanta informação que adulto acolhe com certa adequação e que a criança não consegue absorver. Então nós temos que ir para um mundo amoroso com as nossas crianças para fazer uma cama confortável de amor. E aí nós fomos ver nos filhos como educá-los de Roque Jacinto, e ele vai falar que o lar é semelhante a uma embarcação lançada ao mar da vida, enfrentando tormentas e calmarias, convocando o casal ao entendimento mútuo nessa longa viagem. Então, se o nosso lar é semelhante à embarcação e hoje a embarcação está ancorada no porto, né, e a âncora tem que estar ali segura para a gente proteger, nós também temos que dar o conforto interno para essa âncora, não fazer o barco balançar demais e haver turbulência na convivência. Então agora é hora do Evangelho, agora é hora de termos a capacidade de sentarmos, conversarmos, dialogarmos, é momento de organizar esse momento, é hora do papai e a mamãe brincar com os meninos, voltar naquela infância com eles, é na hora do papai e a mamãe ter tempo sem sobrecarregar das tensões, as coisas vão se organizar. Tudo vai passar, porque tudo é assim na casa de nosso Pai. Nós é que nos equivocamos e nos perdemos no tempo e espaço e não organizamos e não nos preparamos para mudanças rápidas, e a gente tem que estar apto a mudar, né? Houve uma necessidade planetária de uma mudança que estava em um mundo desenfreado. Né? Houve uma desaceleração necessária para que nós viéssemos nos enxergar, para que a gente pudesse observar que a gente pode reeducar os nossos passos para adequar a melhor vivência. E aí nós fomos buscar na disciplina positiva de Jane Nelson. As crianças adquirem responsabilidade quando têm a oportunidade de aprender habilidades sociais e de vidas valiosas para desenvolver um bom caráter em um ambiente de gentileza, firmeza, dignidade, respeito. Então as nossas crianças, elas estão tendo agora uma oportunidade ímpar aos meus olhos. Porque são os pais que educam realmente, né? Não é a sociedade que vai educar aquele que lá na frente caminha como um educador de matemática, de história, de física, de línguas,
Mas a educação evangelizada cabe ao processo do lar. E agora é hora de fazer o culto no lar. Agora é hora da gente abrir uma página e poder discorrer as palavras de Jesus com tranquilidade, porque nós temos tempo de sobra. Estava nos faltando tempo de poder aconchegar, aquecer o lar. Aí eu faço uma viagem mental com vocês nesse momento. Vamos imaginar como era, e para muitos isso até é um pouco fantasioso colocar, mas quem é do interior fica mais fácil de perceber, né, o que eu vou colocar. Quando as casas não tinham uma comunicação como nós temos hoje, né, porque os aparelhos estão aí fervendo para aqueles que têm aquisição melhor pelo esforço íntimo e próprio, televisão em todos os quartos, celular com cada mão de cada filho, mas não, houve um tempo que não havia isso, mas havia uma essência, porque com essa tecnologia tão necessária para o mundo evoluir, a gente perdeu a essência aconchegante de amar. Aquela casinha, aquele casebre com o fogão a lenha, pouca luminosidade, e que dava 6 horas da tarde, já todos em casa, em torno do fogão a lenha, ali tendo tempo e hora e prazer de conversar uns com os outros, tendo tempo e hora de assim dividir as emoções. Quanto tempo tem que não dividimos as nossas emoções? O que o tempo fez com a gente e que a gente não soube adequar o tempo e nos perdemos, e perdemos o fogão a lenha, perdemos o bate-papo, perdemos a essência da família, aquilo que aquece, porque o ninho tem que ser aquecido, e agora nós estamos com a oportunidade belíssima de aquecer o nosso ninho, de poder dar a essas crianças o real estar em família, coisa um pouco que perdida no tempo e espaço, porque todos nós estamos correndo demais atrás de uma busca desenfreada e não raciocinada. Então agora para o tempo, e nós temos que fazer uma reflexão profunda do que é realmente o mundo em que estamos e para que mundo nós estamos e qual é a qualidade de mundo que buscamos. Conversar com o outro, né? Conversar sobre esse mundo. Conversar é falar sobre o mundo que nos habita. Conversar é falar sobre o mundo em que estamos vivendo. Então agora nós estamos vivendo num mundo diferenciado. Então nós temos que falar e dialogar, e o dialogar é falar sobre o mundo que somos. Porque cada um de nós traz um universo, cada um de nós traz uma essência. O pensamento é construído dentro das lógicas que a gente vive e que a gente adquire. A criança está formando e adquirindo formatações lógicas no raciocínio, e as lógicas que as crianças vão formar é diante do que nós posicionamos dentro do nosso entendimento como ser atuante no plano Terra. Então agora nós temos que reavaliar o que até então nós conseguimos adquirir como pensamento, até então nós conseguimos fazer o nosso movimento até antes pandemia, durante pandemia, o que vai ser após a pandemia. Nós temos que parar e raciocinar o como vai ser pós-pandemia para essas crianças. Elas se adaptam rápido, mas nós temos que já estar formatando no mental delas que o mundo é um mundo em que elas vão viver saudáveis e sem tanta opressão, porque agora está um pânico formado, tem um medo instalado para aqueles que estão entendendo o que é a pandemia, porque eu torno a falar, feito eu falei no outro vídeo que nós fizemos, que tem muitos que não estão entendendo o que é esse processo desse vírus, e que Iris falou muito bem.
que é o ego que ainda não conseguiu entender, não passou por isso e não quer passar. Então é um ego muito infantil, mas nós não podemos ser infantis mais. Nós temos que despertar para uma realidade que está acontecendo agora e que quando tudo se organizar, o mundo vai ser diferente. O mundo não vai se processar nas mesmas qualidades de vida que até então foi sendo colocada no padrão de existência para nós. Nós estamos fazendo uma releitura de um mundo diferenciado, é um mundo moderno. Então 2020 é um marco perfeito de uma mudança, está começando uma mudança. Ela parece que veio muito forte, mas ela está vindo gradual devido às nossas ações. Então dialogar é contar experiência, é segredar o que está oculto no coração e penetrar além da cortina dos comportamentos e desenvolver uma inteligência interpessoal. Quem trouxe isso para nós, e está num fragmento, foi Gardner, em 1995. E nós estamos vivendo agora esse processo que tem que ser potencializado no nosso diálogo saudável dentro do nosso lar e que a gente consiga uniformizar. Nós somos espíritas, nós já estamos sendo preparados há muito tempo para esse momento. Todos estavam buscando o momento do trabalhador da última hora, e o trabalhador da última hora é essa hora que estamos vivendo. O trabalhador da última hora é o amanhã que vai estar vivendo. Então nós temos que ter sabedoria de trabalharmos essa posição hoje como trabalhador da última hora dentro do nosso lar com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, porque nós estamos num momento precioso, mas ao mesmo tempo uma divisa muito delicada, uma divisa de todos os patamares que até então nós já estamos sendo trabalhados através da Joana de Anjos, através de todos os livros que o Chico Xavier nos trouxe, que aquela riqueza que André Luiz veio discorrer do mundo espiritual, perispiritual, né, que a gente já entende isso, e ainda bem que a gente entende isso, que esse corpo que fala, esse corpo que movimenta, esse corpo que dialoga, esse corpo que tem uma expressão de vida, independente da idade que esse corpo está executando o processo da vida, ele tem sim somente uma animação do nosso perispírito que está vibracionando no corpo áurico e dando a informação para que nós podemos animar o nosso pensamento. Então o nosso pensamento, ele é precioso. Principalmente nesse momento que nós temos que desarticular muitas estruturas que até então faziam sentido e que agora não mais faz mais sentido. Porque a forma, ela dá uma proteção energética quando nós estamos preparados no resultado de uma vibração. E a vibração dentro do lar tem que ser saudável, a vibração dentro do lar tem que ser muito elevada nesses momentos, para quando essas crianças saírem ao mundo outra vez, elas estejam aptas, elas estejam aquecidas, elas estejam guarnecidas desse amor necessário para enfrentar o mundo, voltar ao lar com a mesma estrutura de que está aconchegado no mundo e fora do lar, porque o que nós estamos entendendo dessa leitura é que fora das paredes existe algo muito complexo para eles. E quando terminar essa complexidade e eles tiverem que enfrentar o mundo do lado de fora, sem grandes receios, mas com cuidados que tem que ser já começar a trabalhar pelos pais, né, do lavar a mão, de não tocar muito nas coisas, de não levar a mão nos lábios, de não coçar os olhos. É um exercício diferente. Nós estamos num momento diferencial do planeta Terra e nós temos que mostrar para nossas crianças que elas têm que já trazer um ego que seja um ego amoroso, um ego inteligente, para sofrer mudanças, aceitar mudanças, envolver na mudança e construir a mudança.
né? Eu tive a oportunidade de ver muitos profissionais dentro das escolas, não do agora, né? De 10 anos atrás, que qualquer mudança era um turbilhão dentro das faculdades. Gente, mudança é necessário. Quando não há mudança, há poeira. Quando há poeira, há intoxicação. E quando há intoxicação, paralisa o ser na evolução. Então agora nós estamos tirando o bolor que nós fomos criando através dos nossos atos há milênios. E essa limpeza que está sendo feita energética, ela é necessária. Né? Eu torno a afirmar que é uma pena a gente ver uma distonia, né, dentro do processo, porque muitos espíritos ainda não entenderam e não incorporaram o processo amoroso do Pai para conosco, e ainda margeiam lá atrás, né, quando veio a formação, né, dos espíritos de capela, porque rebelaram lá, e parece que existe um grupo alma ainda na mesma instância de rebelar. Nós não temos que rebelar. A inteligência emocional nos faz enfrentar o processo e pensando como eu posso melhorar a condição desse processo dentro do meu lar, dentro do meu bairro, dentro do meu estado, dentro do Brasil, dentro do mundo, que é uma única célula. Nós vivemos em uma única célula. Cativem seus filhos pela sua inteligência e afetividade. Por isso, se você der amor a teu filho, desde que você assim planeja ter o filho, olha, é muito sério. Né? Principalmente para os casais que estão aí envolvidos nesse momento e que projetam ter filhos dentro do lar. Se você quer ter uma alma que vai despontar, porque está descendo espíritos muito mais capacitados em termos de inteligência alargada, então quer dizer que o lado direito e o lado esquerdo está bem desenvolvido, eles são rápidos no raciocínio. Ame-os. Ame-os a vida inteira. Filho não é um pacote que você assim gera e depois ele vai se virar. Não, filho é para a vida toda. E sabe qual que é a real do espírito quando encarna? É progredir. Feito disse Kardec. Mas, além de progredir, é amar. Nós viemos para amar. E nós temos que nos amar. Por isso, que 6 coisas são importantes. Eu vi isso num videozinho. E achei legal e eu vou passar para vocês. A luz do sol. A luz do sol em família. Levanta de manhã, cantando louvores ao Pai, agradecendo ao Pai pela vida. Coloque seus filhos para entender que o sol é benéfico. Meninos estão vivendo muito no concreto, a não ser aqueles que moram em fazenda, em sítios, que têm um espaço imenso. Mas as nossas crianças dentro das cidades, elas estão dentro de concretos. E não sabem nem admirar a beleza de uma flor, o canto de um pássaro, a suavidade de um vento. Gente, vamos retomar a natureza, que a natureza é do Pai. Vamos retomar esse caminho que é tão necessário para todos nós. O descanso é necessário. O exercício é necessário. Nós somos movidos por células, é muita informação, né? Nós somos movidos por células. Essas células têm no centro dela organelas, e uma delas é a mitocôndria. A mitocôndria precisa de ser ativada com uma boa alimentação, com uma boa respiração, né? Com exercício para dar eletricidade ao corpo, para que as sinapses venham ter força e saber discernir o certo do errado. Nós temos que estudar, nós temos que ampliar o nosso conhecimento cada vez mais. E autoconfiança e ser amigos.
A família precisa ser amiga da família. A sociedade só se constrói com respeito e caridade quando a família consegue organizar os padrões éticos morais que o Cristo deixou. Estimule os teus filhos a ter metas. Vamos botar metas no dia a dia desses meninos. É necessário ter metas. Hora de levantar, hora de dormir, hora de brincar, hora de estudar para quem está estudando, né? Nós temos que ter metas. Hora de escutar papai e mamãe. Hora dos papai e a mamãe escutarem seus filhos, assentar o espírito na calmaria. A capacidade de reclamar, presta bem atenção nessa frase, a capacidade de reclamar é o adubo da miséria emocional. E a capacidade de agradecer é o combustível da felicidade. Olha, quando eu li essa frase, eu fiquei assim, pensando muito nessa proposta, né? A capacidade de reclamar é o adubo da miséria emocional. Vamos parar de reclamar, vamos crescer, vamos agradecer, vamos fazer o combustível da felicidade do dia a dia. E para a gente finalizar esse momento e depois a gente faz outro momento, outro encontro com vocês, eu vou terminar com a fala de Joana de Ângeles, outra vez do livro Autodescobrimento em Busca Interior. Cabe ao ser humano, fadado à realidade, superar os obstáculos e superar-se, descobrindo as finalidades existenciais e raciocinando em termo de vida plena, constante, de sabor eterno, iniciar e prosseguir no autoencontro, mantendo a serenidade no curso da evolução. Quando fica gravado, né, feito nós estamos gravado, é bom que a gente pode voltar e escutar os trechos que mais nos chamam a atenção. Porque superar os obstáculos e superar-se. Então nós estamos em frente ao suposto obstáculo que nós temos que superar e temos que nos superar. Eu tenho certeza que nós vamos juntos caminhar e que nós vamos realmente fazer uma disciplina bem positiva dentro do nosso lar, para que as nossas crianças sintam aconchego dos pais e que não venham ser no futuro homens com muito temor, com muito receio, trazendo muito pânico para o mundo novo que vamos começar. Que Jesus nos abençoe. Que o Mestre amado Senhor Jesus nos acalente, nos dê a diretriz e assertiva através das nossas orações, para assim podermos sermos capacitados em levar os nossos filhos, os nossos netos, ao mundo novo, ao mundo de regeneração, com muita bravura, com muita alegria, com muito discernimento e com muito amor. Paz a todos e até breve.